Nesse vídeo aqui eu vou falar como é que você cria a lógica operacional. Na verdade eu vou falar qual que é o primeiro passo que você tem que dar para criar a lógica operacional. Bora pro vídeo, vamos lá. Bom, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Esse vídeo aqui, na verdade, é uma continuação do vídeo anterior, que chamava o que é lógica operacional e como é que isso, né, vai te ajudar a refinar as tuas estratégias no trade. Vou deixar o link aqui embaixo. Nesse vídeo anterior eu expliquei com mais profundidade o que é lógica operacional. Aqui eu só vou dar um tapinha, que na verdade é a narrativa, o embasamento, o racional, né, que você cria na tua cabeça para poder explicar por duas coisas. Por que você compra ou vende naquele ponto, tá? E segundo, que é o mais importante na minha visão, o que você espera que aconteça, tá? Por que você vai entrar ali, ele embasa, ele é racional, ele te dá confiança nisso, e uma série de outras coisas que eu expliquei no vídeo anterior. E, de novo, o que você espera que aconteça, tá? Assiste o vídeo anterior, que vale muito a pena, tá? Para você realmente entender esse aqui, tá? Nesse aqui eu vou falar, né, tinha prometido no anterior, tá bom. Como é que eu crio lógica operacional, né? Então, assim, basicamente de duas formas, tá? A primeira delas é um pouco irreal, né? Ou alguém vai lá e te ensina pronto, fala, olha, você vai comprar índice. Você vai comprar índice quando acontecer isso e aquilo. Por quê? Por causa disso, daquilo. E o que você espera que aconteça é isso e aquilo. Como eu dei o exemplo no vídeo anterior. Eu dei um exemplo, fiz uma descrição de tudo isso, de por que entra, qual é o racional e o que eu espero que aconteça. Tá? Isso vai ajudando a validar, né? Quando está acontecendo, quando não está acontecendo, quando o mercado vai mudando. Né? Temos do vídeo anterior. Tá? Alguém te dá pronto isso. Tá? O que é muito irreal. Tá? E além de ser irreal, tem um problema. Tá? Qualquer vírgula que o mercado mude, qualquer coisa que saia do lugar, você está perdido. Você simplesmente não consegue mais entender se, putz, é o mercado que mudou e você precisa ajustar o teu operacional, se aquele teu operacional que você aprendeu, aquele setup, né, independente dele ser de fluxo ou não, ele não funciona mais, você tem que mexer um pouquinho ele, você tem que ajustar o gerenciamento de risco, você tem que dar uma tirada no pé, você não sabe, tá? Esse é o grande ônus de alguém te passar lógica operacional pronto, tá? Ele vai funcionar ali, ele te dá uma falsa sensação de evolução rápido, porque você é um plug and play, né? Você vai lá, aprende e, pô, no dia seguinte, em teoria, você está conseguindo aplicar, dado, claro, você precisa de agilidade, em alguns casos, né? Scalping, via leitura de fluxo, você precisa de muita agilidade visual e por aí vai. Mas assim, é quase um plug and play. Só que carrega o ônus, né? Você aprendeu rápido, o mercado mudou e sempre vai estar mudando, né? Não estruturalmente, mas às vezes conjunturalmente, e você está perdido. E na dependência do cara, na dependência desse cara que te passou, tá? E também porque, pô, você não vai ser autossuficiente. Tá? Até tem uma história, aqui um parênteses interessante aqui, né? Aquele operacional, né, que muitos viram eu falando, né? E quando eu falo na outra encarnação, né, não é porque eu estou falando de coisa de espiritismo, não. É quando eu fui sócio fundador da Scalper, né? Alguns devem saber, outros não, tá? Desde 2011, na verdade, desde a fundação, e saí em 2017. Então, quando eu estava na outra encarnação, é esse período em que eu estava na sociedade, para não ficar aqui relembrando o nome e por aí vai, tá? Então, assim, na outra encarnação, quando eu dava curso, né, eu falava de um operacional chamado inversão de fluxo. Aquele operacional de inversão de fluxo, né, eu aprendi com o Lombardi, com o Roberto Lombardi, que era dono da Interfloat, que eu operei do lado dele por duas fases. Uma em 2003, quando ele me contratou, né, que eu trabalhei do lado dele em 2004, né, e depois quando eu virei sócio dele na Asset, tá, numa gestora de recursos, que eu fiquei bastante tempo do lado dele, né, e foi nessa segunda vez que eu entendi esse operacional, perguntando para ele, sempre olhando, putz, por que você comprou ali? Por que você vendeu ali? E não era muito claro o processo na cabeça dele. Tá? E ele meio que, por algumas vezes, ele meio que validou aquilo como uma virada. Eu peguei a virada de preço. Que o mercado vinha do 1 para o 9 e de repente caía do 9 para o 5. Aí ele tinha vendido no 9 ou no 8,5 sempre. Eu falei, cara, como, né? Não, peguei a virada, né? E aí, eu fui, né, trabalhando aquilo, né, na cabeça. E depois eu validei aquilo com esse processo, na verdade, com o Thiago Cipriano, tá? Que também era um cara assim, no nível abaixo do Lombardi, mas sim um dos melhores caras para dólar na física que eu conheci também, com um nível de clareza, de profundidade muito grande. E eu operei do lado dele 6 meses. E eu validei com ele. E aí, ele também chamava de virada na cabeça dele,
E aí ele me explicou um pouco mais, e na verdade eu perguntando para ele por quê, ser cheio de porquê, e aí eu validei aquele racional que eu expliquei no vídeo anterior, de por que faz sentido operar numa inversão de fluxo no dólar. Tá? O racional do deslocamento de preço, o racional de abrir um vácuo de oportunidade, um vácuo de ordem, quando um cara vem tomando muito, abre um vácuo de compra, e o racional daquele cara. Por que aquele cara interrompeu uma sequência de compras com uma agressão grande de venda? Pô, ele tem mais lote. Naquele racional fui construindo na cabeça. E aí, na hora de replicar isso para os outros, né, repliquei como o nome inversão de fluxo e a lógica operacional com todos aqueles itens detalhados. Tá? Esse é alguém te ir lá e te ensinar. De novo, carrega o ônus de você ficar dependente da pessoa e de você não acompanhar nenhuma mudança de mercado. E qual que é a alternativa 2? Na verdade, para mim é a única alternativa. Né? É aprender microestrutura de mercado. Cara. Assim, não tem jeito. Tá? E o que é a microestrutura de mercado, André? Eu vejo você falando, mas quase nunca explica. Né? Microestrutura, se você buscar no Google, vai aparecer muita coisa. O estudo das regras e por aí vai, do conjunto de regras. Porque microestrutura depende da ótica de quem olha. Da ótica, por exemplo, do regulador, de uma CVM ou de uma SEC, putz, é uma coisa. Né? Pô, é se os players estão assim, de maneira eficiente, vamos dizer, algum player trabalhando de forma eficiente, se está tendo insider no mercado ou não, se está sendo eficiente, por exemplo, quando teve a crise, né, de 2008, né, a SEC, né, seria a CVM americana, não sei se foi a SEC ou se foi algum outro órgão, instaurou que não poderia fazer a venda descoberto agredindo o nível de preço para baixo. Né? Tem uma regra para você, assim, só podia vender zerando uma compra, não podia shortear, ou seja, abrir uma posição short, o cara estava zerado, abrir uma posição vendida, agredindo o preço de baixo. Tá? Tinha que ser, assim, você não podia cruzar o spread, você tinha que levar do mercado, tinha que ser uma ordem passiva. Tá? Do aspecto do regulador, isso é entender microestrutura de mercado, isso é um dos temas da microestrutura de mercado. Tem N ângulos para se olhar a microestrutura de mercado, tem do regulador, de quem executa, da corretora, do próprio institucional, né? E tem o da pessoa física. Quando eu falo microestrutura de mercado, é sempre da ótica da pessoa física, da ótica que a gente pode tirar proveito nisso. E da ótica da pessoa física, basicamente é minimamente entender o processo de price discovery, ou o processo de incorporação da nova informação no preço. André, que raio é esse? Vou deixar o link aqui do curso gratuito que eu fiz junto com a Nelogic, que chama Microestrutura e Macrofinanças, é uma introdução, tá? Que detalha um pouco do que eu estou falando aqui. Tá? Então, minimamente, o que você vai, né, ter que entender ali dentro do item de microestrutura para no final chegar em construir uma lógica operacional tua. Tá? Primeira coisa, você tem que entender minimamente qual que é o modelo que precifica aquele ativo. André, que raio é isso? Tá no livro do John Hu? Não, não é aquilo. Aquilo é fórmula de preço teórico do índice futuro. Tá? Tô falando, sabe, pega ações, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui em ações. Ações. O melhor modelo que precifica o mercado de ações é o modelo de fluxo de caixa descontado. André, se eu vou usar isso ou não? Putz, cara, é tema para outra aula. Tá? Eu acredito que dá para usar de uma forma específica, né? Mas sim, acho que foge do tema da aula aqui. Tá? Qual o melhor modelo que precifica aquele ativo? Essa é a primeira coisa, tá? Que você tem que saber daquilo. Não que necessariamente você vai usar essa modelagem, mas você tem que ter uma ideia daquilo. Você saber que campo que você está navegando. Primeira. Segunda, quem são os grupos de participantes? Dividir. Tá? Institucional, tesouraria, estrangeiro. Dá para dividir? É relevante dividir tesouraria de fundo ou não? Eles operam muito igual. Tá? No exemplo, no índice, por exemplo, tesouraria de banco assim, praticamente não opera. Estrangeiro é um player muito grande. Pessoa física virou gigantesco no mini índice. Tá? Em ações é completamente diferente. Você pega o institucional local, que é o fundos locais, o institucional nacional local, que é como a bolsa chama, é o maior player. O estrangeiro reveza com ele. Tesouraria, irrelevante. Pessoa física, bem menor. No índice, pessoa física já é gigante. No dólar já muda essa relação. Você tem banco, assim, uma divisão um pouco mais significativa entre eles, com pessoa física com um pouco de menor escala. Mas tesouraria já é forte. DI, taxa de juros, tesouraria está em primeiro da lista que opera, depois fundo, depois estrangeiro e pessoa física irrelevante. Qual a composição de grupo? Segunda coisa. Tá? E tem 2 aqui. Terceiro, né? Qual o processo
decisório desses caras. Na verdade, um passo antes, né? Terceiro, por que cada um opera? Na verdade, 3 motivos. Especulação, hedge ou arbitragem. Basicamente isso, mas dá para ir um pouco além. Tá? Quarto, qual o processo decisório de cada um deles? André, por quê? Porque eu vou replicar? Não, porque você tem que entender. Se você não entender o processo decisório deles, você não consegue replicar, responder aquela resposta, a segunda resposta da lógica operacional, que é o que eu espero que aconteça. Tá? Você tem que entender o processo decisório dos caras, não que você vai conseguir replicar, ok? Quarto ponto, como é que eles enviam ordem? Pessoa física, pô, envia a ordem, na maior parte das vezes, a maior parte das ordens são enviadas numa boleta única. O cara não tem ali o segundo ou terceiro, quarto lote. Então ele não fica, a pessoa física, geralmente ela entra one-off, numa vez, numa tacada. Ela não vai entrando pingado a favor. O institucional é justamente o oposto. Ele vai, pô, picando a ordem dele, seja de maneira manual, seja de maneira automatizada, algoritmizada, dependendo do ativo. Isso varia de ativo para ativo. Tá? Esse é outro ponto. Outro, né, ponto além, que eu até perdi a contagem aqui. Né? Próximo ponto. Como é que eles enviam as ordens? Qual é o impacto das ordens no preço? Tá? Aquilo vai abrir espaço para um impacto permanente no preço ou um impacto temporário? Vai ter vácuo de liquidez? Não vai ter vácuo de liquidez? Tudo isso eu trato naquele curso gratuito que eu citei para vocês, que o link está aqui embaixo, tá? De microestrutura e de macrofinança. Essa questão do impacto permanente, por aí vai. Para, por fim, você virar, pô, quem são os participantes, qual é o processo decisório, por aí vai, tá? Qual é o impacto no preço, que oportunidade aquilo me abre. Aquilo vai me abrir uma ineficiência, tá? Ou não. E aí tem vários tipos de ineficiências. Dá para você, sei lá, eventualmente operar a favor de uma ordem que acabou de ligar, que aliás eu adoro fazer isso no índice, quando é estrangeiro, e ele está ligando uma ordem importante, tem que ser agressiva, uma participação de mercado alto, o lote dele vis-a-vis o tamanho do mercado naquele momento tem que ser alto, não adianta ele ligar um algoritmo bonitinho ali, mas ele está pequeno, ele não vai impactar preço, tá? E ele está piorando a oferta. Tá? Assim, esse tipo de coisa, você ir junto com aquela ordem. Tem também a hora que esse cara desliga, que ele ficou o dia inteiro comprando, ou uma parte do dia, e ele desligou essa ordem de compra, por exemplo. Pô, vai ter um negócio ali na microestrutura que é o seguinte, só o cara enxerga, que é o seguinte, eu sei que eu estou participando com 2.000 contratos por minuto no índice, no dólar, e eu sei que se eu desligar, né, some essas 2.000 lotes por minuto, some essa demanda. Ou seja, o preço ele foi do 1 para o 9, por exemplo. Na hora que eu parar de executar, ele não vai achar um equilíbrio a 9 se não entrar mais compra no mercado. O equilíbrio talvez seja 6, 6,5, 7, 5, não sei. A diferença entre impacto permanente e impacto temporário. Ele vai achar, né, um novo equilíbrio um pouco abaixo por retirar essa liquidez persistente de compra. Então, operar a volta. Tá? O segundo, desligar o algoritmo. O terceiro, ligar um algoritmo na parte contrária. E N fatores. Subir e cair no vazio. Né? Ou seja, você tem um movimento de preço não justificado por uma execução que, em tese, faria o preço ir do 1 para o 9. Foi do 1 para o 9 e do 1 ao 5 ele foi justificado por lote. Do 5 ao 9 não foi. Ou seja, ele foi no vazio. Tem um vácuo de liquidez do 9 para o 5 que você pode explorar a volta também. Tem N, não são só esses, tem N fatores de quais brechas que aquele tipo de ordem gera. Tá? Esse é o processo. Tá? E assim, é só assim que você vai lá e consegue, né, o próximo passo. Por quê? Porque você tem que aprender tudo isso. Porque você fala, putz, eu consigo criar uma narrativa. Vamos pegar um exemplo do zero aqui. Um modelo de ações, por exemplo. Fluxo de caixa descontado. Não vou falar sobre ele agora aqui, tá? Apesar de que dá para usar no intraday, eu não uso ações no intraday, na verdade operei pouquíssimas vezes giro no intraday de ações, tá? Fazia dólar no passado e tenho feito índice agora. Mas faço swing trade em ações cujo processo final é a validação por fluxo de ordens. São 3 etapas, a etapa final é essa de fluxo de ordens. Tá? Então aí não vou entrar nesse mérito aqui do primeiro fator, que é qual o modelo. Tá? Segundo, quem são os participantes? Tem um monte, mas basicamente ali você vai olhar para o grupo de fundos locais ou estrangeiros. Tá? Basicamente. Pô, esses caras operam, tá? Por que eles operam? Especulação. Tá? Você não tem, não é que não tem, mas a maior parte do que está ali não é por hedge e não é por arbitragem, é para especular. O cara tá querendo comprar porque vai subir ou vender porque vai cair num horizonte longo, não é intraday. Quase, inclusive tem até um aspecto regulatório que muitos nem permitem você fazer operação intraday. Muitos fundos nem permitem operações em ações intraday.
tá? Então, o cara vai lá montar uma posição, tá? E aí tem que entender também esse negócio de ficar mais exposto, entender regulamento do fundo, e por aí isso eu explico na microestrutura de mercado, tá? E vamos lá, como é que eles enviam ordens? Tá? Esse cara não executa na mão e ele não executa com lote único, não cabe, a ordem do cara é muito grande para caber no mercado. Então ele vai lá e coloca no algoritmo que fraciona essa ordem grande em várias menores, no TWAP, no VWAP, no POV, no Implementation Shortfall, no Market on Close, MOC, ou uma variação disso. E como é que esse cara executa? Como é que essa ordem impacta o mercado? Ela vai impactando o mercado de forma persistente. E quando ele desliga, você tem uma volta de preço de equilíbrio, ou seja, um impacto persistente versus temporário. Tá? Dá para atuar no começo e dá para atuar quando ele desliga ou quando entra um algoritmo na parte contrária. Tá? Eu consigo criar uma narrativa com isso. Eu consigo falar, putz, olha, esse cara aqui, não sei se ele é estrangeiro ou fundo local, não sei, tá? Mas pela ponta que ele opera parece ser X. Tá? Esse cara ligou num horário tal, né? E por isso que eu preciso entender, né? Criar banco de dados mental para saber o que é normal e o que é atípico. Não dá para olhar na tela e falar, não, se eu olhar agora para uma ação lá, sem olhar o histórico dela, eu não sei tirar a conclusão se aquilo é muito ou pouco. Tá? Mas vamos lá. Eu estou dando exemplo inteiro em ações. Quando ela ligou 10 e pouco da manhã, assim, 10 e meia, meia hora depois que abriu, ele ligou um algoritmo participando com 16% do volume de uma ação. 16% é muito, muito. Ele ligou com 16% de participação, o algoritmo dele é puramente agressivo, é um TWAP, ele participa com ordem constante no tempo. Cara, eu consigo construir uma narrativa. Eu falo, cara, enquanto esse cara continuar comprando X lotes por minuto, eu vou com ele. E se não tiver contraparte no mercado ainda, vendedor, cara, eu vou com esse cara. Ele está deslocando o preço, a próxima ordem dele, ele toma a preço piorado, ou seja, ele tem que piorar a oferta dele para conseguir levar o segundo ou terceiro lote, ou não? Ou ele está levando no mercado? Tá, bom, primeiro, ele está agredindo, ele está piorando a oferta, ligou o algoritmo cedo, taxa de participação alta, cara, esse cara tem um caralhão de lote, desculpa o francês aqui, para comprar. Vamos com ele na origem, não sei quanto ele tem, mas ele tem muito, vamos com ele. Eu consigo criar uma narrativa, eu consigo criar um próximo passo, que é, putz, no próximo minuto, esse cara tá comprando a mesma taxa? Tá, então eu tô ok. Próximo minuto, esse cara tá comprando a taxa? Tá. Próximo minuto, tá comprando... Não tô. Opa, mudou. Assim, dá uma olhada. Ele desacelerou ou ele caiu fora? Tá. X minutos desligado, opa, caiu fora da compra também. Eu consigo criar uma noção de próximo passo, do que pode acontecer, de como os outros vão reagir. Eu consigo criar essa narrativa. Tá? Você entende a importância de todos esses passos? Aquele operacional de índice que eu tenho falado muito, operar em cima do pote da pessoa física. Cara, é puramente microestrutura. Você tem que saber quantos por cento a pessoa física, o RLP absorve, se o RLP agride ou não, se a pessoa física agride ou não. Cara, você tem uma série de coisas que é o entendimento da microestrutura. Não adianta só olhar para a tela. Né? Não é lá olhar para a tela e ela te responde. Você tem que entender, cara, como é que o jogo lá atrás funciona. E a tela é o mecanismo de você olhar e ir validando aquilo. Mas você tem que entender o que está por trás. E microestrutura é justamente isso. De novo, você não fez ainda, ou se fez e não deu atenção e importância, a devida importância, faz de novo esse curso gratuito que está aqui embaixo. Eu não sei por quanto tempo eles vão deixar ele disponibilizado. O link está aqui embaixo, ele é gratuito, tá? Via Nelógica, tem que colocar teu e-mail lá. Tá? E assim, por fim, refletindo aqueles dois passos, né? Se você aprender lógica operacional, você vai conseguir ter um embasamento? Vai. Né? Aprendendo com alguém te falando? Sim. Só que você está sujeito ao cara e qualquer vírgula que mudar no mercado, cara, acabou. Você está ali, você não entende aonde você tem que mudar. Né? E quando você faz esse outro caminho, é mais demorado? Sim. É mais trabalhoso? Claro que é. Mas isso é a tua base. Tá? É você que vai começar, e óbvio, uma ou outra coisa você vai aprender com os outros. Você entende a base, você entende o modus operandi, quem que é quem em cada mercado, e aí você pega num chat, ou às vezes até comigo, ou até com outra pessoa, você fala, cara, o cara tá operando daquele jeito lá. Com o que você já sabe, você junta e monta uma narrativa na tua cabeça. Mas sem você entender a base, você concorda? É muito difícil. Né? Você vai sempre estar pegando, cara, códigos prontos dos outros, tentando plugar na tua cabeça, achando que, putz, sempre um grande plug and play. Putz, cara, e não é assim. Tá? Infelizmente, ou felizmente, vai saber, né? Não é desse jeito que a banda toca.
Tá? Se você gostou, curte aqui embaixo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, mostra para outras pessoas. E sério, cara, comenta. A única coisa que eu peço, de verdade, é para curtir esse vídeo e para comentar aqui embaixo. Sou eu que estou respondendo todas, lendo todas, mas ninguém da equipe. Eu respondo, às vezes demora um pouquinho. Né? Você pode falar se você gostou, se você não gostou, se você já tinha percebido, se você já conhece um pouco de microestrutura, se não conhece, você pode falar, sugerir próximo tema. Tá? Eu tenho feito muito vídeo aqui, pegando sugestões de conteúdos de vídeos anteriores. Tá? E se você não assistiu também os vídeos anteriores, tem uma sequência aí de 3, 4 vídeos anteriores, tá? Eu vou deixar aqui embaixo também eles na descrição para você também, porque acho que eles fazem muito sentido ser assistidos os últimos 4 em conjuntos. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Abraço, até a próxima.